Com certeza, se você investe em fundos imobiliários, você quer ter o maior rendimento possível. Na verdade, você está aplicando um dinheiro nesse produto financeiro e você quer o melhor retorno possível sobre esse dinheiro que você investiu. Faz todo sentido. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os fundos imobiliários que mais entregaram rendimento nos últimos 12 meses. Quais são esses fundos imobiliários? Que tem uma boa liquidez, muito negociado, tem um P sobre VP interessante, não está caro e ainda assim entregaram o maior rendimento dos últimos 12 meses. Faz o seguinte, se inscreva no canal, marca o sininho, dá um like que eu te mostro. Bom, vamos colocar um assunto na mesa. Se você quer ter o maior rendimento possível na sua carteira de fundos imobiliários, se o total dos ativos lá de todos os fundos imobiliários que você tem, você quer ter o maior rendimento possível, uma coisa você precisa considerar. Tem que ter fundo imobiliário de papel. Não só eles, mas também incluir fundos imobiliários de papel. E é claro que muitas pessoas vão falar que não vem nenhum problema nisso. Afinal de contas, um dos fundos imobiliários mais comprados da Bolsa é um fundo imobiliário de papel, o MXRF11, mas tem pessoas que vão falar, eu não gosto de fundos imobiliários de papel porque são muito arriscados. E para quem tem essa opinião, é importante a gente esclarecer as coisas. Olha, qual é o risco do fundo imobiliário de papel? Um que é muito comentado é o risco de crédito. Afinal de contas, um fundo imobiliário de papel é um fundo imobiliário que investe em títulos de dívida. Investe em projetos imobiliários através de títulos de dívida imobiliária. O que seria isso? Certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, LCIs, letra de crédito imobiliário, produtos financeiros criados para fomentar o mercado imobiliário. Em resumo, emprestar dinheiro. Então, esses títulos estão sujeitos ao risco do emissor, de ele pagar ou não aquela dívida. Então, o que significa que existe uma possibilidade de inadimplência. Agora, pera lá, é importante você saber de que esses contratos têm garantias. Esses fundos imobiliários não investem em títulos de apenas um emissor. É muito comum que esses fundos imobiliários tenham uma carteira com centenas de emissores, centenas de contratos. Agora, uma conclusão muito clara é de que se você tem receio de investir em fundo imobiliário de papel, porque existe o risco de crédito associado a esse tipo de fundo imobiliário, você jamais, em hipótese alguma, deveria investir, por exemplo, em bancos. Então não faz sentido nenhum você não comprar fundo imobiliário de papel e investir no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, porque um banco vive de crédito. E, na verdade, tem um risco agregado bem maior do que você investir em um fundo imobiliário de papel. Quando você investe em um banco, está investindo naquele banco, naquele CNPJ. E dada a complexidade das operações bancárias, certamente você vai estar submetido a um risco bem maior investindo num banco do que investindo em um fundo imobiliário. Então esse ponto aí, se esse é um critério para você não comprar um fundo imobiliário de papel, você precisa reavaliar. Principalmente se, é claro, você investe em bancos. E aí fica fácil entender também por que os fundos imobiliários de papel entregam maior rendimento, ganham na grande maioria das vezes mais dinheiro. E fazer uma correlação de banco com fundo imobiliário de papel faz todo sentido. Os bancos são máquina de fazer dinheiro, através de crédito principalmente. Agora existe também um segundo risco associado a fundos imobiliários de papel, que vez ou outra é lembrado, é o risco de mercado. E por que isso acontece? Como esses contratos, essas dívidas, esses recebíveis, na grande maioria das vezes, são indexados pelo IGPM, IPCA, indicadores diretamente relacionados à inflação e à taxa de juros, oscilações nesses indicadores podem representar menor rentabilidade, fazendo com que esses fundos imobiliários de papel passem por um período de menor rentabilidade. Deixar de investir em fundos imobiliários de papel por causa desse motivo, na minha opinião, é um erro. Porque quem disse que os fundos imobiliários considerados fundos imobiliários de tijolo também não são indexados pelo IGPM e IPCA? Os contratos de locação utilizam esse parâmetro para reajuste nos aluguéis. Então também são impactados pela mesma variável. Então resta apenas um ponto para considerar. E esse ponto, com certeza, é a complexidade desse tipo de fundo imobiliário. Avaliar um fundo imobiliário de tijolo é mais simples, menos complexo. É inclusive mais tangível. Você pode comprar um fundo imobiliário de shoppings, pode ser até um fundo imobiliário que investe em shoppings na tua cidade, e você no final de semana visitar o shopping e ver o prédio, se as lojas estão ocupadas, se é um shopping bem cuidado, que tem grande movimentação. Você pode comprar um fundo imobiliário de galpão logístico e ver com muita facilidade os empreendimentos imobiliários, o prédio, a construção, quem está ocupando, se é a Amazon ou se é um outro grande varejista. Você pode comprar, por exemplo, um fundo imobiliário de lajes corporativas e verificar com facilidade onde fica o prédio, a qualidade do prédio, a localização, onde fica a rua, qual cidade. Então é muito mais fácil para o investidor, principalmente iniciante, mensurar qual é o valor de um fundo imobiliário de tijolo. Porque, note, é físico. Você pode ver a foto do fundo imobiliário lá do ativo. E fundo de papel são certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, então tem que analisar o contrato.
as garantias desse crédito. Então existem outras variáveis que sem dúvida tornam a escolha desse fundo imobiliário um processo um pouco mais completo, mas é claro que você consegue escolher bons fundos imobiliários de papel também. Bom, tendo apresentado essa informação que é bastante didática e importante para o teu amadurecimento como investidor, eu vou te apresentar agora os fundos imobiliários que encontrei, que entregaram o maior rendimento dos últimos 12 meses, e você vai ver que tem fundo imobiliário de papel e tem fundo imobiliário que não é de papel. Se você deseja ter o melhor rendimento possível, não é uma recomendação, mas pense em mesclar a tua carteira com um pouquinho de cada. Fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, galpão logístico, lajes corporativas. Tendo uma boa combinação, certamente você vai ter um bom rendimento. Agora, é claro que você pode investir apenas em fundos imobiliários de tijolo e determinar isso como padrão. Não quero fundos imobiliários de papel. Dá para você ter rendimento interessante? Dá. Tua carteira vai render, vai trazer rendimento proporcional àquele investidor que também tem fundo imobiliário de papel? Não vai, sendo bastante sincero contigo. Não tem como. É a mesma coisa que você querer investir só em renda fixa e querer ter a rentabilidade de quem investe também em renda variável. Dá para comprar fundo imobiliário de papel com qualidade. Diga-se de passagem, mais uma vez, tá aí o fundo imobiliário MXRF11, campeão da Bolsa de Valores em relação ao número de cotistas e que tem deixado muitos investidores e cotistas do MXRF11 felizes. Aproveita e comenta aqui, se você tem cota do MXRF11, é prova de que você investe em fundo imobiliário de papel. Comenta aqui se você tem cota do MXRF11. Existe uma grande chance de você ter. Bom, mas vamos agora direto para os fundos imobiliários que eu selecionei e depois a gente encerra o vídeo. Lembrando que são fundos imobiliários com qualidade, tem boa liquidez, tem um P/VP interessante, não estão em recuperação judicial e, na minha opinião, até os de papéis, nessa lista de fundos imobiliários que entregaram maior rendimento, são fundos imobiliários interessantes para ter. Vamos lá? Bom, o primeiro fundo imobiliário é o Habit 11, o preço de uma cota custa R$ 88,50. Entregou um dividend yield de 14,40% nos últimos 12 meses, tem um P/VP de 0,91, ótima liquidez e teve uma valorização na cota de 10,53. Somando a valorização da cota mais o rendimento pago nos últimos 12 meses, com certeza quem investiu no Habit 11 tem motivo para comemorar. Esse é um fundo imobiliário de papel. Tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, bem baixinha, e se comparado ao IPCA e ao IFIX, esse fundo imobiliário teve uma performance bem melhor. Nos últimos 5 anos teve uma entrega de 69,64% de retorno, enquanto o IPCA, a inflação 32%, e o IFIX 31%. Então teve um retorno equivalente ao dobro do IFIX, que é a média de fundos imobiliários da Bolsa. Então, de novo, a gente está falando de um fundo imobiliário que entregou uma rentabilidade de mais de 14% no ano, mais a valorização da cota. Você não vai encontrar esse tipo de rentabilidade de retorno em um fundo imobiliário de tijolo com facilidade. Mas vamos para o próximo fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário do tipo, não é de papel, é fundo de desenvolvimento. Nesse caso, é um fundo imobiliário que investe em imóveis, em empreendimentos imobiliários em desenvolvimento, investe na construção, para ganhar dinheiro com a venda desse imóvel, depois de construído, ou eventualmente com aluguéis no futuro. Não é um fundo imobiliário de papel e está entregando ótimos rendimentos. E esse fundo imobiliário é o TGAR11. O preço de uma cota é meio salgado, R$ 123. Entregou um dividend yield de 13,40% e teve uma valorização de quase 20%, 18,86%. Altíssima liquidez e por causa, obviamente, dessa valorização toda, desse bom rendimento, aumentou muito a procura e o P/VP está em 1,04, um pouquinho acima de 1, mas não é proibitivo. Não pode ser considerado caro. É um fundo de desenvolvimento com uma taxa de administração de 1,5 ao ano, mais alta, mas também não proibitiva. Eu diria que você deve evitar uma taxa de administração acima de 2,5%. Dividend yield que aumentou nos últimos anos e também ganhou com tranquilidade do IPCA, da inflação, e do IFIX, da média de fundos imobiliários no Ibovespa. O IFIX entregou 31,15%, a inflação subiu 32% no período de 5 anos e esse fundo imobiliário trouxe um retorno para o investidor de 76,63%. Esse não é um fundo imobiliário de papel, é um fundo de desenvolvimento, como mencionei. Agora eu vou te mostrar mais um fundo imobiliário de papel. E o fundo imobiliário é o RBRY11, mais um que está como campeão de entrega de rendimento, 13,15%, preço de uma cota R$ 99,60, P/VP 1,02, liquidez acima de 5 milhões e teve uma valorização de 16,83% nos últimos 12 meses. Fundo imobiliário de papel, taxa de administração aceitável, nos últimos 5 anos tem aumentado o rendimento também, e nos últimos 5 anos trouxe um retorno para o investidor de 61,50%, enquanto que o IFIX
navegou em 31,15%. Então, mais uma vez, um fundo imobiliário que rendeu aproximadamente o dobro do que o IFIX, o dobro do que a média dos fundos imobiliários. O próximo fundo imobiliário é o VGHF11. Grande vantagem desse fundo imobiliário: é um fundo imobiliário do tipo misto. O preço de uma cota dele custa R$ 8,86, muito acessível. Trouxe um retorno de 13,88% de rendimento para quem investiu nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses. P/VP de 0,96, altíssima liquidez e, além disso, ainda subiu 9,05%. É um fundo imobiliário misto, mas pode ser também considerado um fundo imobiliário de papel do tipo híbrido. Tem uma taxa de administração aceitável também, mas não está na lista de fundos imobiliários que evoluiu o pagamento de dividendos. Note que já pagou valores maiores, 0,13 centavos, 15 centavos, já chegou a pagar até 18 centavos por cota e desde 2022 que está pagando aproximadamente 9 centavos por cota. É importante considerar, no entanto, que existe uma evolução na valorização do preço da cota, que não pode ser desprezada. E qual está sendo o retorno de quem investiu em VGHF11 se comparado ao IFIX? Também está ganhando o IFIX. O IFIX entregou 31,15% nos últimos 5 anos, enquanto o VGHF11 entregou 42,72%. Então não entregou o melhor rendimento dos fundos imobiliários que mostrei até agora, mas está na lista dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores que entregou o maior rendimento de todos eles. E um outro ponto muito positivo desse fundo imobiliário é a possibilidade de um investidor iniciante, a partir de R$10, conseguir comprar uma cota. Então esse fundo imobiliário, assim como o MXRF11, carrega essa vantagem, a facilidade de acesso para mesmo aquelas pessoas que podem investir muito pouco ou que estão começando com bem pouco. Certamente o investidor tende a evoluir a quantidade de aporte todo mês, mas é muito comum no começo começar ali com 20, 30, 40, 50 reais. Esse tipo de fundo imobiliário de base 10 se torna aí uma opção bem interessante, principalmente sendo de base 10, entregando o rendimento que a gente acabou de ver. Agora, o próximo fundo imobiliário que eu vou te mostrar não é um fundo imobiliário de papel, é de lajes corporativas e está na lista dos fundos imobiliários da Bolsa que mais entregou rendimento nos últimos 12 meses. E ele é o GTWR11. Preço de uma cota 82, entregou um dividend yield de 11,27, 0,83 de P/VP, então está com desconto, uma liquidez acima de 1 milhão e subiu 16,73% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário de tijolo do segmento de lajes corporativas, tem uma taxa de administração aceitável, na verdade até baixa, tem evoluído no pagamento de dividendos, olha, ele pagava aí, chegou a pagar 0,66, 0,59, 0,58 e agora está em 0,94%. Nos últimos 5 anos ele teve um retorno muito próximo do IFIX, ganhando pouca coisa do IFIX, mas nos últimos 2 anos tem se destacado como fundo imobiliário que está entregando bem mais. A GTWR11 entregando 46,98%, enquanto o IFIX entregando 18,59%. Portanto, quem investiu em GTWR11 teve um retorno considerado o dobro da média de fundos imobiliários da Bolsa. E para finalizar, vou te mostrar mais um fundo imobiliário que não é um fundo imobiliário de papel, mas também está na lista dos fundos imobiliários que mais entregaram rendimento nos últimos 12 meses. Então dá para perceber que dá para mesclar um pouquinho de tijolo, um pouquinho de papel e ter o melhor retorno possível da tua carteira. Não é uma recomendação de compra, mas é uma reflexão bem oportuna. Dá para você misturar, ter um bom rendimento, ter uma boa diversificação e ter uma carteira de fundos imobiliários mais eficiente. E o que é mais eficiente? Risco controlado com o melhor rendimento possível. Simples assim. Vamos para o último então? Bom, e o último é o TRXF11, o preço de uma cota R$ 108, entregou um dividend yield de 10,72, P/VP de 1,02, uma liquidez altíssima, acima de 7 milhões e teve uma valorização de mais de 16% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário de tijolo, de segmento híbrido, taxa de administração 1% sobre o patrimônio líquido, também aceitável. Está na lista de fundos imobiliários que aumentou o pagamento de dividendos, um aumento mais discreto, mas tem aumentado. Nos últimos 5 anos entregou um rendimento maior do que o IFIX também, principalmente nos últimos 2 anos, que trouxe um retorno de 35,89%, enquanto o IFIX trouxe um retorno de 18,59%. Nesse caso é um fundo imobiliário que tem vários ativos, principalmente em São Paulo, onde tem 26, mas tem vários outros em vários estados do Brasil. Bom, conforme prometido, está aí uma lista de fundos imobiliários para você avaliar e verificar se faz sentido para você investir. Fundos imobiliários que entregaram um rendimento acima da média, valorização também acima da média e uma mescla de fundos imobiliários de tijolo com fundos imobiliários de papéis, receita que eu considero a ideal para você ter uma carteira de fundos imobiliários eficiente. Desprezar fundos imobiliários de papéis com certeza vai comprometer a rentabilidade geral da sua carteira de fundos imobiliários.
É claro que você pode fazer isso, você tem total liberdade para isso. Eu estou te mostrando aqui os dados. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, a gente vai falar também aqui de ações esse mês, as ações que eu estou comprando em junho, ações que tenho na minha carteira, ações que se mostram como uma boa oportunidade agora no mês de junho. A gente está na metade do ano, ainda tem muita coisa boa para comprar, principalmente porque o Ibovespa está em queda desde o início do ano, então tem verdadeiras pechinchas para você escolher. Bom, eu tenho certeza que você vai gostar. Então não deixe de se inscrever e marcar o sininho, porque senão você vai perder esse vídeo. Não deixe de votar também lá no Prêmio Best, esse canal está concorrendo. Você ainda pode votar. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.